Nunca imaginei ser convidada para a festa de promoção da Martina. Minha futura nora deixou bem claro nos últimos 2 anos que eu não fazia parte da visão dela para a vida do meu filho. O convite chegou por mensagem de texto, nem mesmo por telefonema, com uma explicação velada de que Daniel havia insistido na minha inclusão, já que ficaria na Alemanha por 2 semanas cruciais. Daniel quer que você venha, já que estará sozinha, dizia a mensagem. Sexta-feira, 20 horas, na Heloíse. Vista-se adequadamente. Vista-se adequadamente. Como se eu, Dr. Angela Mitchell, ex-chefe de neurocirurgia do Boston Memorial, não soubesse como me vestir para um jantar no Heloíse. Sorri para mim mesma, lembrando-me dos inúmeros eventos beneficentes e conferências médicas dos quais participei ao longo da minha carreira. Martina Pérez tinha o hábito peculiar de me subestimar a todo momento. Escolhi um vestido preto simples com um único colar de pérolas, elegante, mas discreto. Aos 58 anos, eu não tinha interesse em competir com a inevitável exibição de grifes e joias chamativas da Martina. Meu filho Daniel sempre dizia que eu tinha uma classe discreta, uma descrição que me agradava muito mais do que ele imaginava. Daniel ligou do seu hotel em Munique naquela tarde. Mãe, você vai ao jantar da Martina hoje à noite? Perguntou ele, com a preocupação evidente na voz, apesar da distância. Claro, assegurei-lhe. Eu não perderia. Desculpe por ter insistido nisso, suspirou ele. Sei que as coisas nem sempre são fáceis entre vocês dois, mas odeio a ideia de você sozinho por 2 semanas inteiras. Meu filho doce e protetor. Aos 32 anos, ele ainda morava comigo, não por dependência, mas por afeto e preocupação genuínos após a morte do pai, 3 anos atrás. Martina se ressentia da nossa relação próxima, encarando-a como uma competição em vez do vínculo natural entre uma mãe viúva e seu único filho. Daniel sobrevivia a 30 anos de neurocirurgia e missões médicas em zonas de conflito. Acho que consigo aguentar um jantar com a sua noiva, provoquei gentilmente. Concentre-se no seu projeto. Eu vou ficar bem. Depois que desliguei, olhei para uma fotografia do meu falecido marido, James, exposta na minha cômoda. Desejem-me sorte esta noite, sussurrei. Talvez eu precise das suas habilidades diplomáticas. O que não contei a Daniel foi o quanto eu temia esta noite. Os amigos de Martina me viam como uma relíquia, a sogra americana chata que logo seria relegada a aparições em feriados e tarefas ocasionais de babá. O que eles não sabiam, o que a própria Martina não sabia, era que por trás da minha aparência modesta, havia experiências e habilidades que eles nem sequer imaginavam. Meus anos de trabalho médico internacional exigiram mais do que habilidades cirúrgicas. Aprendi espanhol durante repetidas missões na Colômbia e na Guatemala, francês enquanto trabalhava com os Médicos Sem Fronteiras na África Ocidental e italiano durante uma bolsa de estudos em Milão. Idiomas nunca foram minha profissão, apenas ferramentas necessárias para o trabalho que importava. Liguei para um serviço de transporte compartilhado, decidindo não dirigir. Algo me dizia que eu poderia precisar de uma estratégia de saída garantida para aquela noite. Conforme o carro se aproximava do Heloíse, o restaurante mais novo e exclusivo de Boston, preparei-me mentalmente para uma noite de sorrisos educados e conversas cuidadosas. O que eu não conseguia me preparar era para o quão radicalmente aquele jantar mudaria tudo. Heloíse brilhava com luxo discreto, toda em latão polido, madeira escura e iluminação ambiente projetada para agradar até mesmo a clientela mais exigente. Avistei Martina imediatamente, dominando o centro de uma mesa grande, com seu cabelo escuro e brilhante penteado em ondas perfeitas, seu vestido vermelho como um ponto focal deliberado no restaurante silencioso. Sua expressão vacilou brevemente quando me viu, a irritação rapidamente disfarçada sob um sorriso treinado. Angela, você conseguiu, ela gritou, com a voz carregada de um brilho forçado. Pessoal, esta é a mãe do Daniel. Não minha futura sogra, nem mesmo Angela Mitchell, apenas a mãe do Daniel, definida apenas pelo meu relacionamento com o noivo dela. Sorri calorosamente, cumprimentando cada pessoa enquanto Martina relutantemente fazia as apresentações, seus pais, que estavam visitando Miami, 3 amigos da época da faculdade, 2 colegas da empresa e, ao fundo, um homem de aparência distinta, apresentado simplesmente como Sr. Thompson, nosso CEO. Prazer em conhecer todos vocês, eu disse, ocupando o lugar vazio, claramente deixado de lado por uma reflexão tardia entre a mãe de Martina e uma amiga da faculdade cujo nome eu já tinha esquecido. Parabéns pela sua promoção, Martina. O Daniel está muito orgulhoso.
Ela assentiu com desdém. Ele deveria estar aqui para comemorar. Esta conta pode transformar a presença internacional da nossa empresa. Tenho certeza de que ele queria ser, respondi calmamente. O projeto aeroespacial em Munique é igualmente importante para a carreira dele. Martina se virou, encerrando efetivamente nossa conversa e contando em detalhes sobre sua promoção para aqueles que ainda não tinham ouvido. Tive uma conversa agradável com a mãe dela, que parecia um pouco desconfortável, mas não indelicada. A primeira mudança sutil ocorreu durante o prato principal. Martina, descrevendo animadamente uma situação desafiadora com um cliente, fez uma pausa no meio da frase e mudou para espanhol. Ela disse às amigas, revirando os olhos na minha direção: tenho que aturar essa vaca velha a noite toda. Vejam como ela come, tão devagar e sem graça quanto tudo que faz. As amigas riram nervosamente enquanto os pais trocavam olhares desconfortáveis. O Sr. Thompson, concentrado na comida, parecia alheio à mudança repentina de linguagem. Eu simplesmente continuei comendo, mantendo uma expressão agradável. Depois de 30 anos de cirurgia, eu havia dominado a arte de manter o rosto neutro sob pressão. Encorajada pela minha aparente ignorância, Martina continuou, mudando para o espanhol sempre que queria fazer um comentário mordaz sobre minha aparência, meu penteado antiquado, minha carreira sem graça. Suvos meia, reclamou ela durante o prato principal. Chilona Chihuahua. A voz dela me deixa louca. Esganiçada como a de uma chihuahua. Não sei como Daniel aguenta. Na hora da sobremesa, ela já estava cada vez mais descarada, descrevendo para as amigas risonhas como planejava garantir que eu raramente a visitasse depois que se casassem. Ela declarou: vou interná-la em uma casa de repouso o mais rápido possível. O Daniel precisa cortar o cordão umbilical. Durante todo esse tempo, mantive a compostura, interagindo educadamente com os outros à mesa em inglês, fingindo ignorar os comentários constantes a meu respeito. Notei que o Sr. Thompson me observava com uma expressão indecifrável durante um dos discursos particularmente cruéis de Martina. Será que ele também entendia espanhol? À medida que a noite caía e as pessoas começavam a recolher suas coisas, decidi que o momento havia chegado. Levantei-me lentamente, garantindo a atenção de todos. Martina, comecei em um espanhol perfeito, observando seu rosto perder a cor. Quero agradecer por me convidar para esta noite. É interessante que você me compare a uma vaca, pois elas representam força, nutrição e sustento em muitas culturas. Talvez seja um elogio involuntário. A mesa ficou em silêncio. A mãe de Martina cobriu a boca, chocada. Mudando sem hesitar para o francês, continuei: quanto à minha voz de chihuahua, esses cachorrinhos são conhecidos por sua lealdade feroz e longevidade, duas qualidades que valorizo muito, especialmente em relacionamentos familiares. Os amigos de Martina ficaram boquiabertos. O pai dela olhou para o prato. Finalmente, mudei para o italiano. O verdadeiro caráter de uma pessoa raramente se revela quando cercada por aqueles que a admiram, mas sim quando ela acredita que pode menosprezar os outros sem consequências. Meu filho escolherá seu próprio caminho, mas espero sinceramente que ele encontre alguém que demonstre respeito, não apenas quando for conveniente, mas mesmo quando achar que ninguém está olhando. Voltei para o inglês para concluir. Obrigada a todos pela noite adorável. Martina, parabéns novamente pela sua promoção. Tenho certeza de que você se esforçou muito para isso. Com isso, peguei minha bolsa e saí, deixando para trás um quadro de rostos chocados e silêncio absoluto. Lá fora, no ar fresco da noite, respirei fundo pela primeira vez em horas enquanto pedia carona para casa. Independentemente do que acontecesse em seguida, eu sabia que nada seria como antes. E, estranhamente, apesar do desconforto da noite, me senti mais leve do que me sentia há anos, como se finalmente tivesse me livrado de um fardo que não sabia que carregava. Não contei ao Daniel sobre o jantar. Quando ele ligou no dia seguinte, simplesmente disse que tinha sido uma noite interessante e mudei de assunto para o projeto dele na Alemanha. Ele pareceu aliviado por eu ter comparecido e por não ter havido conflitos evidentes, pelo menos nenhum que eu estivesse relatando. Martina não entrou em contato comigo nos dias seguintes. Eu não esperava que ela fizesse isso. O tipo de humilhação que ela sofreu normalmente não inspira reconciliação imediata, especialmente vindo de alguém tão preocupado com sua imagem. Continuei com minha rotina habitual,
trabalho voluntário na clínica gratuita, almoço com antigos colegas, administração da casa na ausência de Daniel. 4 dias depois do jantar, minha campainha tocou inesperadamente. Quando abri, encontrei o Sr. Thompson, CEO da Martina, parado na minha varanda. Seu terno caro, de alguma forma, combinava com o meu tranquilo bairro suburbano. Dr. Mitchell, ele me cumprimentou formalmente. Espero que não se importe com minha visita inesperada. Pedi seu endereço a Martina, mas não especifiquei por que precisava dele. Sr. Thompson, respondi, escondendo minha surpresa, por favor, entre. Levei-o até minha sala de estar, um espaço confortável, cheio de lembranças do meu trabalho médico internacional, uma estátua de madeira esculpida da Guatemala, tecidos da África Ocidental, uma pequena pintura de um paciente italiano. Café? Ofereci. Seria maravilhoso, ele assentiu. Preto, por favor. Quando voltei com 2 xícaras, ele estava examinando uma fotografia emoldurada minha, de uniforme cirúrgico, ao lado de uma equipe no que era visivelmente um hospital de campanha. Colômbia, 2008, expliquei, entregando-lhe o café, após a enchente em Antioquia. Impressionante, disse ele, pegando a xícara. Doutora Mitchell, vou ser direto. Fiquei extremamente impressionado com sua compostura e habilidades linguísticas no jantar da Martina. Nossa empresa está se expandindo agressivamente para mercados internacionais, especialmente na Espanha, França e Itália, e estamos buscando consultores que possam ajudar a navegar pelos desafios culturais e de comunicação com potenciais investidores. Eu não esperava essa reviravolta. Sr. Thompson, por favor, me chame de Richard, ele interrompeu. Richard, corrigi, agradeço sua franqueza. No entanto, devo esclarecer que idiomas nunca foram minha profissão. Aprendi-os por necessidade para o meu trabalho médico. Essa experiência prática é exatamente o que nos interessa, explicou ele. Qualquer pessoa pode aprender frases de livros didáticos. Você entende claramente as nuances culturais e consegue se comunicar com eficácia em situações de alta pressão, habilidades muito mais valiosas do que credenciais formais de linguagem. Ele descreveu uma vaga de consultoria que envolveria acompanhar executivos em reuniões internacionais, ajudar a preparar apresentações culturalmente adequadas e, ocasionalmente, traduzir durante negociações delicadas. A remuneração seria substancial, concluiu, mencionando um valor realmente generoso para um trabalho de consultoria em meio período. Considerei a oferta cuidadosamente antes de responder. Estou genuinamente lisonjeado, Richard, e agradeço sinceramente o seu reconhecimento por habilidades que muitas vezes passam despercebidas. No entanto, a medicina sempre foi minha vocação. Embora eu esteja aposentado da cirurgia, meu trabalho voluntário com populações carentes continua sendo minha paixão. Ele assentiu, sem parecer particularmente surpreso com a minha recusa. Eu suspeitava disso, mas achei que valia a pena fazer a oferta. A maneira como você se comportou naquele jantar com tanta dignidade, apesar do comportamento de Martina, sugeriu alguém com caráter e habilidades excepcionais. Obrigada, eu disse simplesmente. Posso perguntar, ele se aventurou, se Daniel sabe o que aconteceu naquela noite? Não, respondi, e não pretendo contar a ele. Isso é entre Martina e ele. Richard me observou por um momento. Isso é notavelmente generoso, dadas as circunstâncias. Não é generosidade, esclareci. Nunca acreditei em triangular relacionamentos. Daniel é um adulto que deve tomar suas próprias decisões com base em suas experiências diretas, não em relatos indiretos, nem mesmo de sua mãe. Conversamos por mais um tempo sobre assuntos neutros, os desafios dos negócios internacionais, minhas experiências em diferentes países, a paisagem em transformação de Boston. Enquanto se preparava para sair, ele me entregou seu cartão de visita. Minha oferta continua aberta, caso você reconsidere. E, independentemente disso, espero que possamos nos encontrar novamente em circunstâncias mais agradáveis. Eu gostaria disso, respondi honestamente. Depois que ele foi embora, perguntei-me brevemente se Martina saberia da visita dele e o que ela faria a respeito. Mas essa preocupação logo se dissipou. Eu já tinha vivido demais para me preocupar com as opiniões de alguém que demonstrara tão pouco discernimento e caráter. Mal sabia eu que as verdadeiras consequências daquele jantar estavam apenas começando a se revelar. Uma semana se passou sem incidentes.
Daniel ligava diariamente da Alemanha, com seu entusiasmo pelo projeto evidente, apesar do cansaço na voz. Continuei meu trabalho voluntário na clínica gratuita, encontrando conforto na rotina de ajudar os outros. Martina permaneceu notavelmente silenciosa. Sem ligações, sem mensagens de texto, nem mesmo as mensagens de grupos superficiais que ela ocasionalmente enviava ao coordenar reuniões familiares. O silêncio me convinha. Eu nunca havia buscado conflito com minha futura nora, apenas um nível básico de respeito que sempre se mostrou ilusório. Agora, com a dinâmica entre nós irrevogavelmente alterada, eu me perguntava o que aconteceria quando Daniel retornasse. Será que Martina lhe contaria o ocorrido? Será que ela apresentaria uma versão mais limpa e a colocaria sob uma luz mais favorável? Ou será que ela, como eu, escolheria manter todo o incidente em segredo? Recebi minha resposta numa tarde chuvosa de terça-feira. Eu estava preparando o jantar quando a campainha tocou pela segunda vez inesperada naquela semana. Pelo olho mágico, vi Carlos, um dos amigos mais próximos de Daniel desde a faculdade. Embora não tivesse comparecido ao fatídico jantar, era próximo de vários amigos de Martina que estavam presentes. Carlos, cumprimentei-o calorosamente, que surpresa agradável. Saia desta chuva. Ele entrou, tirando o casaco molhado, com uma expressão estranhamente séria. Carlos sempre fora o descontraído do grupo de amigos de Daniel, rápido nas piadas e aparentemente incapaz de manter um humor sombrio por muito tempo. Dr. Mitchell, ele começou formalmente, o que imediatamente me alertou de que aquela não era uma visita casual. Preciso conversar com você sobre algo importante. Levei-o até a cozinha, onde o cheiro de sopa fervendo criava uma atmosfera acolhedora que contrastava com seu evidente desconforto. Quer um chá ou algo mais forte, talvez? Chá está ótimo, respondeu ele, acomodando-se na ilha da cozinha. Não posso ficar muito tempo. Enquanto eu preparava 2 xícaras, ele organizou seus pensamentos. Não sei se devo fazer isso, disse-lhe finalmente, mas também não consigo deixar de fazer, sabe? Seja o que for, Carlos, diga claramente, eu o encorajei. Ele respirou fundo. Todo mundo está falando sobre o que aconteceu no jantar da Martina. Eu não estava lá, mas o Alex e a Sofia estavam, e me contaram tudo. Ele olhou para mim, com uma mistura de admiração e preocupação nos olhos, sobre o que a Martina disse em espanhol e como você respondeu em 3 línguas. Coloquei o chá diante dele. Entendo. Isso não é tudo, continuou ele. A Martina ligou para todo mundo que estava lá, fazendo-os prometer que não contariam ao Daniel. Ela está com medo de que ele descubra o que ela disse sobre você. Isso não me surpreendeu. Martina sempre fora meticulosa em cuidar de sua imagem aos olhos de Daniel. O que me surpreendeu foi a próxima declaração de Carlos. Vou contar a ele quando voltar, declarou com firmeza. Daniel é meu amigo há 15 anos. Ele merece saber com que tipo de pessoa planeja se casar. Tomei um gole pensativo do meu chá antes de responder. Posso perguntar por que você está me contando isso com antecedência? Carlos mexeu na xícara. Acho que queria saber se você se oporia. Se você teria algum motivo para manter segredo sobre o que eu não estou vendo. Ele olhou diretamente para mim. Mas também para dizer que sempre achei você incrível, Dr. Mitchell. Daniel fala sobre você o tempo todo, seu trabalho, sua força depois de perder o Sr. Mitchell, tudo. A maneira como você lidou com o desrespeito da Martina, só confirmou o que ele sempre disse. A lealdade dele ao meu filho me tocou profundamente. Carlos, agradeço sua preocupação e sua amizade com o Daniel. Optei por não contar a ele porque acredito que relacionamentos devem ser conduzidos diretamente, não por meio de relatos de terceiros. Fiz uma pausa, considerando cuidadosamente minhas próximas palavras. No entanto, não vou pedir que você guarde segredos dele. Você deve fazer o que sua consciência ditar. Ele merece algo melhor, disse Carlos simplesmente. Não apenas pela forma como sua futura esposa trata sua mãe, mas pelo tipo de pessoa com quem ele compartilha a vida. Alguém que zomba das pessoas pelas costas e depois tenta esconder, esse não é o parceiro que Daniel precisa. Eu não poderia discordar, embora não o dissesse explicitamente. Daniel é inteligente e perspicaz. Sempre confiei nele para tomar suas próprias decisões, mesmo quando eu poderia ter escolhido algo diferente para ele. Carlos ficou só mais um tempinho, recusando minha oferta de sopa com um sorriso de desculpas.
Enquanto o acompanhava até a porta, ele se virou. O Daniel volta no sábado, certo? Assenti. Vou encontrá-lo para o jogo de basquete no domingo de manhã, disse ele, com a decisão claramente tomada. Só para você saber. Depois que ele saiu, fiquei na minha cozinha silenciosa, me perguntando como esse novo acontecimento afetaria tudo. Eu já tinha me conformado em não contar a Daniel, acreditando que alguns assuntos eram melhor deixados entre os diretamente envolvidos. Mas eu não queria, pedir que outros mantivessem uma farsa em meu nome. O que quer que acontecesse a seguir se desenrolaria de acordo com sua própria lógica. Tudo o que eu podia fazer era me preparar para a tempestade em potencial. O resto da semana passou numa estranha animação suspensa. Recebi um bilhete formal de agradecimento de Richard Thompson por ter me encontrado com ele, juntamente com uma generosa doação para a clínica gratuita onde trabalhei como voluntário, um gesto que demonstrou tanto perspicácia empresarial quanto consideração pessoal. Martina fez seu primeiro contato desde o jantar, uma mensagem curta informando que ela e Daniel viriam almoçar no dia seguinte ao retorno dele para discutir os planos do casamento. Nenhum reconhecimento do ocorrido, nenhum pedido de desculpas, nem mesmo uma dica de que algo havia mudado entre nós, apenas a continuação de sua típica abordagem presunçosa em relação ao meu tempo e à minha casa. Respondi com uma confirmação simples, acrescentando que estava ansioso para ver Daniel depois de suas 2 semanas fora. O nome dela estava visivelmente ausente da minha expectativa expressa. No sábado à noite, enquanto me preparava para o retorno de Daniel e o inevitável confronto que se seguiria, fosse ele iniciado por ele ou por Martina, eu me encontrava estranhamente calma. Anos tomando decisões de vida ou morte em salas de cirurgia e zonas de desastre me deram perspectiva. O drama familiar, por mais doloroso que fosse, raramente se comparava à gravidade de um aneurisma cerebral hemorrágico ou de uma criança presa nos escombros do terremoto. O que quer que acontecesse a seguir, eu enfrentaria com as mesmas mãos firmes que me guiaram por décadas de cirurgias. E talvez, apenas talvez, esse episódio doloroso acabasse levando a melhores resultados para todos os envolvidos, especialmente para meu filho. Daniel chegou em casa tarde no sábado à noite, exausto, mas animado com seu projeto bem-sucedido na Alemanha. Dei-lhe as boas-vindas com sua refeição favorita e o mínimo de perguntas, sentindo que ele precisava mais de descanso do que de conversa. Ele mencionou que Martina queria encontrá-lo no aeroporto, mas ele insistiu em voltar direto para casa e dormir na própria cama antes de ver qualquer outra pessoa. Vamos almoçar com ela amanhã depois do meu jogo de basquete com o Carlos, ele me disse, contendo um bocejo. Ela disse que te mandou uma mensagem sobre isso. Ela fez, confirmei simplesmente. Está tudo combinado. Ele me estudou por um momento com o olhar perspicaz que herdara do pai. Como foi o jantar dela, sério? Mantive a compostura. Foi revelador, respondi com sinceridade. Mas você deveria dormir um pouco. Conversamos mais amanhã. A manhã de domingo amanheceu clara e radiante. Daniel saiu cedo para encontrar Carlos, me deu um abraço rápido e prometeu voltar ao meio-dia para almoçar com Martina. Preparei suas comidas favoritas, um hábito de infância que eu nunca havia superado, e arrumei a mesa de jantar com uma calma deliberada, sem saber o que as próximas horas me reservavam. Às 11h45, ouvi o carro do Daniel na garagem muito mais cedo do que o esperado. A porta se abriu e fechou com uma força incomum. Seus passos, normalmente lentos, soaram rápidos e determinados no piso de madeira. Mãe, ele chamou, com a voz carregada de uma emoção que não consegui identificar imediatamente. Na cozinha, respondi, secando as mãos em uma toalha enquanto me virava para encará-lo. Ele estava parado na porta, ainda com suas roupas de basquete, sua expressão era uma mistura complexa de raiva, confusão e dor. Preciso te perguntar uma coisa, e preciso da verdade absoluta. Assenti, me preparando mentalmente. Sempre. No jantar da Martina, ele começou, com a voz controlada, mas tensa, ela fez comentários insultuosos sobre você em espanhol, pensando que você não entenderia? Foi o que Carlos lhe disse. Sim, respondi simplesmente. E você respondeu em espanhol, francês e italiano, deixando todos saberem que você tinha entendido tudo? Sim. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto tão parecido com o do pai que momentaneamente tocou meu coração. Por que você não me contou? Essa era a pergunta que eu esperava, a que exigia a resposta mais cuidadosa.
Porque era entre mim e a Martina. Porque você estava focada em um projeto importante a milhares de quilômetros de distância. Porque algumas revelações precisam ocorrer diretamente, não por meio de relatos indiretos. Ela te chamou de vaca, disse ele, secamente. E de chihuahua. Ela disse às amigas que ia te internar em um asilo assim que nos casássemos. Sua voz falhou um pouco. Ela zombou de você a noite toda na frente da família, dos amigos e até do chefe. Cheguei mais perto, apoiando a mão em seu braço. Daniel. E você ficou ali sentada, aguentando até o fim da noite, continuou ele, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Aí você respondeu com mais dignidade do que ela merecia. Suspirei suavemente. Dignidade era a única resposta apropriada. Raiva não teria resolvido nada. Carlos disse que o CEO dela estava lá, que ele também entendeu tudo e que parecia que ele queria se esconder debaixo da mesa quando você terminou de responder. Não consegui conter um pequeno sorriso diante daquela imagem. O Sr. Thompson parecia bastante desconcertado. Na verdade, ele me visitou depois. Ele o quê? A surpresa de Daniel momentaneamente superou sua raiva. Ele me ofereceu uma posição de consultoria, expliquei, trabalhando com seus clientes internacionais. Recusei, mas foi um gesto atencioso. Daniel balançou a cabeça, incrédulo. Então, o chefe dela te ofereceu um emprego depois de testemunhar o comportamento dela. Ele riu sem graça. Isso é simplesmente perfeito. O som de outro carro entrando na garagem interrompeu nossa conversa. Martina havia chegado para o almoço, sem perceber que sua narrativa cuidadosamente construída já havia desmoronado. A expressão de Daniel endureceu. Preciso resolver isso sozinho, mãe. Você se importaria de nos dar um pouco de privacidade? Claro, concordei, entendendo sua necessidade de confrontar Martina sem que minha presença complicasse as coisas. Vou dar uma volta. Leve o tempo que precisar. Enquanto eu pegava meu celular e as chaves, a campainha tocou. Daniel endireitou os ombros, visivelmente se preparando para o confronto que se aproximava. Saí pela porta da cozinha em direção ao jardim, evitando o que prometia ser um encontro doloroso. Meu bairro oferecia trilhas tranquilas, ladeadas por velhos carvalhos e jardins bem cuidados. Escolhi o caminho mais longo, dando tempo suficiente a Daniel, mas mantendo meus pensamentos firmemente no presente, observando as flores da primavera, cumprimentando os vizinhos, apreciando o simples prazer do movimento físico. 1 hora se passou antes que meu telefone tocasse com uma mensagem de Daniel. Ela se foi. Você pode voltar para casa agora. Quando voltei, encontrei-o sentado sozinho na sala de estar, olhando para a foto emoldurada de nós três, Daniel, James e eu, tirada no dia da formatura de Daniel na faculdade. Sua expressão era sombria, mas serena. Eu rompi o noivado, disse-lhe sem rodeios enquanto eu me sentava ao seu lado. Assenti, sem expressar aprovação nem dizer banalidades. Era uma decisão dele, e ele não precisava de validação minha. Ela negou no começo, continuou ele. Disse que o Carlos estava mentindo, que as amigas dela estavam exagerando, que você tinha entendido errado o espanhol dela. Ele balançou a cabeça. Quando eu não acreditei, ela passou a dizer que era só uma brincadeira inofensiva que você levava muito a sério. Uma defesa comum, observei neutramente. Aí ela chorou. Disse que estava estressada com a promoção, com o planejamento do casamento, com a minha ausência. A expressão dele endureceu novamente. Quando nada disso funcionou, ela ficou brava. Disse que você e eu temos um relacionamento doentio, que você me manipulou a vida toda, que a humilhou deliberadamente para nos separar. Permaneci em silêncio, permitindo que ele processasse a experiência à sua maneira. A questão é, disse-ele depois de um momento, mesmo enquanto ela dizia tudo isso, ela continuou falando comigo como se eu fosse uma criança que não conseguia enxergar através de uma manipulação óbvia, como se eu não conseguisse reconhecer exatamente o que ela estava fazendo porque nunca tinha visto antes. Ele olhou para mim, com os olhos claros e seguros. Mas eu já vi isso antes. Toda vez que ela falava de você quando você não estava por perto. Peguei a mão dele e a apertei delicadamente. Eu disse a ela que estava tudo acabado, continuou ele.
que eu não poderia me casar com alguém que desrespeitasse minha mãe ou qualquer outra pessoa daquele jeito, que mentisse tão facilmente e tentasse me manipular quando fosse pego. Ele expirou lentamente. Ela não reagiu bem. Imagino que não, eu disse suavemente. Ela disse que me ligaria quando eu estivesse pensando com clareza novamente, ele acrescentou com uma careta, como se fosse apenas uma birra temporária que ela precisasse esperar passar. Ficamos sentados em um silêncio amigável por um tempo, com o peso do que havia acontecido se abatendo sobre nós. Finalmente, Daniel se virou para mim com uma expressão curiosa. Mãe, por que você nunca me disse que fala 3 idiomas fluentemente? Sorri levemente. 4, na verdade. Eu também consigo falar alemão razoavelmente bem, embora esteja um pouco enferrujado. Ele balançou a cabeça, espantado. Como eu não sabia disso sobre minha própria mãe? Eram apenas ferramentas para o meu trabalho, Daniel. Como saber usar diferentes instrumentos cirúrgicos necessários, mas não particularmente dignos de nota. Estou começando a pensar, ele disse lentamente, que há muito mais em você do que eu jamais imaginei. Sorri para o meu filho, aquele homem pensativo que acabará de tomar uma decisão dolorosa, mas baseada em princípios. Talvez haja mais em nós dois do que Martina jamais entendeu. As semanas seguintes trouxeram uma nova e estranha realidade. O rompimento do noivado de Daniel gerou repercussões que transcendem nosso círculo familiar imediato, afetando suas conexões sociais, relacionamentos profissionais. Quando voltei, encontrei-o sentado sozinho na sala de estar, olhando para a foto emoldurada de nós três, Daniel, James e eu, tirada no dia da formatura de Daniel na faculdade. Sua expressão era sombria, mas serena. Eu rompi o noivado, disse-lhe sem rodeios enquanto eu me sentava ao seu lado. Assenti, sem expressar aprovação nem dizer banalidades. Era uma decisão dele, e ele não precisava de validação minha. Ela negou no começo, continuou ele. Disse que o Carlos estava mentindo, que as amigas dela estavam exagerando, que você tinha entendido errado o espanhol dela. Ele balançou a cabeça. Quando eu não acreditei, ela passou a dizer que era só uma brincadeira inofensiva que você levava muito a sério. Uma defesa comum, observei neutramente. Aí ela chorou. Disse que estava estressada com a promoção, com o planejamento do casamento, com a minha ausência. A expressão dele endureceu novamente. Quando nada disso funcionou, ela ficou brava. Disse que você e eu temos um relacionamento doentio, que você me manipulou a vida toda, que a humilhou deliberadamente para nos separar. Permaneci em silêncio, permitindo que ele processasse a experiência à sua maneira. A questão é, disse-lhe depois de um momento, mesmo enquanto ela dizia tudo isso, ela continuou falando comigo como se eu fosse uma criança que não conseguia enxergar através de uma manipulação óbvia, como se eu não conseguisse reconhecer exatamente o que ela estava fazendo porque nunca tinha visto antes. Ele olhou para mim, com os olhos claros e seguros. Mas eu já vi isso antes. Toda vez que ela falava de você quando você não estava por perto. Peguei a mão dele e a apertei delicadamente. Eu disse a ela que estava tudo acabado, continuou ele. Que eu não poderia me casar com alguém que desrespeitasse minha mãe ou qualquer outra pessoa daquele jeito, que mentisse tão facilmente e tentasse me manipular quando fosse pego. Ele expirou lentamente. Ela não reagiu bem. Imagino que não, eu disse suavemente. Ela disse que me ligaria quando eu estivesse pensando com clareza novamente, ele acrescentou com uma careta, como se fosse apenas uma birra temporária que ela precisasse esperar passar. Ficamos sentados em um silêncio amigável por um tempo, com o peso do que havia acontecido se abatendo sobre nós. Finalmente, Daniel se virou para mim com uma expressão curiosa. Mãe, por que você nunca me disse que fala 3 idiomas fluentemente? Sorri levemente. 4, na verdade. Eu também consigo falar alemão razoavelmente bem, embora esteja um pouco enferrujado. Ele balançou a cabeça, espantado. Como eu não sabia disso sobre minha própria mãe? Eram apenas ferramentas para o meu trabalho, Daniel. Como saber usar diferentes instrumentos cirúrgicos necessários, mas não particularmente dignos de nota. Estou começando a pensar, ele disse lentamente, que há muito mais em você do que eu jamais imaginei. Sorri para o meu filho, aquele homem pensativo que acabará de tomar uma decisão dolorosa, mas baseada em princípios. Talvez haja mais em nós dois do que Martina jamais entendeu. As semanas seguintes trouxeram uma nova
Ele refletiu cuidadosamente. Eu aceitaria, disse finalmente. É exatamente o tipo de desafio que tenho encarado. A equipe é de primeira linha. A tecnologia é de ponta. Ele suspirou. Mas você faz parte da equação, mãe. Principalmente agora, com a partida do papai. Não quero deixar você sozinho. Eu nunca quis ser o motivo pelo qual você se limita, eu disse gentilmente. Nem quando você tinha 18 anos e estava pensando em fazer faculdade, nem quando tinha 24 e estava pensando naquela bolsa na Califórnia, e certamente não agora. É diferente agora, ele insistiu. Depois que papai morreu. Depois que seu pai morreu, interrompi suavemente, eu sofri. Nós dois sofremos. E ter você por perto durante esse tempo foi um conforto tremendo. Peguei a mão dele. Mas James seria o primeiro a lhe dizer que construir sua vida em torno de me proteger da solidão não é o que nenhum de nós desejaria para você. A expressão de Daniel sugeria que ele ainda não estava convencido. O que você faria se eu me mudasse para Chicago? Era uma pergunta justa, uma que eu vinha considerando desde que ele mencionou a oferta pela primeira vez. Eu continuaria meu trabalho voluntário na clínica. Talvez aumentasse meu envolvimento com o comitê de planejamento da missão médica. Eu poderia até. Hesitei, surpreendendo-me com o pensamento que me surgiu de repente, eu poderia até considerar a oferta de consultoria do Sr. Thompson, se ainda estiver aberta. Trabalho remoto, é claro. Daniel ergueu as sobrancelhas. Você faria isso? Seria meio período, esclareci. E me permitiria usar habilidades que estavam adormecidas há muito tempo. O trabalho clínico atende à minha necessidade de contribuir com a medicina, mas os idiomas, a experiência intercultural, tudo isso ficou praticamente inutilizado desde que me aposentei. Você está falando sério, ele disse, me estudando com nova compreensão. Estou considerando, corrigi. A questão, Daniel, é que tenho opções. Tenho interesses, capacidades e uma rede de apoio que vai além de você. Como deveria. Ele assentiu lentamente, processando a perspectiva. Vou pensar sobre isso, prometeu, mas não tomarei nenhuma decisão sem antes refletir bastante. 2 dias depois, um elegante envelope creme chegou por correio. Dentro havia um bilhete escrito à mão por Richard Thompson, Dr. Mitchell, espero que me perdoe por esta comunicação direta. Conversei recentemente com Daniel sobre uma vaga em nossa empresa. Uma conversa, garanto, que se baseou exclusivamente em suas qualificações profissionais, que são excepcionais. Entendo sua hesitação em relação à mudança, dada a proximidade de vocês. Embora eu jamais presumisse influenciar questões familiares, gostaria de reiterar que minha oferta permanece aberta, com termos flexíveis que podem acomodar trabalho remoto e um horário de sua escolha. Talvez o senhor possa considerar visitar nossos escritórios em Chicago juntos, permitindo que ambos explorem as possibilidades sem compromisso imediato. Com sincero respeito, Richard Thompson. O bilhete era atencioso, estratégico e sutilmente persuasivo, exatamente o que se esperaria de um CEO de sucesso. Sorri com sua abordagem, apreciando tanto sua transparência quanto o reconhecimento implícito do que realmente importava para Daniel. Naquela noite, coloquei o bilhete no balcão da cozinha, onde Daniel o veria quando voltasse da corrida. Essa não era uma decisão que eu pudesse ou devesse tomar por ele, mas eu poderia garantir que ele tivesse todas as informações relevantes. Quando o encontrou, leu 2 vezes antes de olhar para mim. Ele é persistente, observou com um toque de admiração. Ele tem sucesso por um motivo, respondi. Bons líderes reconhecem talentos e encontram maneiras de adquiri-los. Daniel bateu no bilhete, pensativo. Você consideraria ir a Chicago para dar uma olhada na operação deles? Eu faria isso, respondi honestamente. Não porque eu queira influenciar sua decisão, mas porque estou genuinamente curiosa sobre a oportunidade que ele está propondo para nós dois. Um sorriso lento se abriu no rosto de Daniel, o primeiro sorriso despreocupado que eu via desde o término do noivado. Então vamos para Chicago. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, me peguei refletindo sobre o caminho estranho e imprevisível que nos trouxera até ali. O que começara com os comentários cruéis de Martina em espanhol, de alguma forma, abriu portas que nem Daniel nem eu esperávamos. A dolorosa revelação de seu verdadeiro caráter o libertara do que teria sido um casamento infeliz.
E talvez, apenas talvez, também me libertasse do papel confortável, porém limitado, que eu ocupava desde a aposentadoria. Às vezes, pensei, enquanto me preparava para dormir, os momentos mais dolorosos contêm presentes inesperados, não porque a dor em si tenha valor, mas porque a maneira como reagimos a ela pode nos levar a lugares que, de outra forma, nunca teríamos descoberto. Chicago nos recebeu com sua mistura característica de aconchego do centro-oeste e sofisticação urbana. Richard havia providenciado um carro para nos encontrar no aeroporto, um motorista que percorreu as ruas congestionadas da cidade com desenvoltura, enquanto apontava pontos turísticos e bairros por onde passávamos. Nossas acomodações, uma elegante suíte de 2 quartos em um hotel no centro da cidade com vista para o Lago Michigan, refletiam a mesma atenção cuidadosa aos detalhes que caracterizara todas as nossas interações com ele até então. Isso é um pouco mais elaborado do que eu esperava para uma entrevista de emprego, observou Daniel enquanto nos acomodávamos na espaçosa sala de estar entre nossos quartos separados. Não é só uma entrevista de emprego, lembrei-o, é uma estratégia de recrutamento. Há uma diferença. Parece que você já esteve do outro lado desse processo, ele observou com curiosidade. Sorri levemente. Já liderei alguns comitês de recrutamento na minha vida. Os melhores talentos cirúrgicos não aparecem de repente na sua porta. Você tem que convencê-los de que o seu hospital oferece algo único. Apontei para a vista impressionante. O princípio é o mesmo, só que com características diferentes. Nosso roteiro para os próximos 2 dias foi cuidadosamente estruturado, mas sem ser exaustivo. Reuniões matinais na sede da empresa, passeios à tarde por bairros residenciais que pudessem interessar a Daniel e jantares à noite com os principais membros da equipe com quem ele trabalharia. Para mim, Richard havia organizado reuniões separadas com o Departamento de Relações Internacionais, além de uma visita a uma clínica médica gratuita semelhante àquela onde eu era voluntário em Boston, para entender o cenário local da saúde, explicava o material informativo, e a explorar possíveis oportunidades de voluntariado caso você decida se mudar. A implicação era clara, sem ser presunçosa, eles queriam nós dois e pensaram cuidadosamente sobre o que seria importante para cada um de nós individualmente. A sede da empresa ocupava os andares superiores de um arranha-céu reluzente no distrito comercial do centro da cidade. Ao entrarmos no imponente saguão com piso de mármore e instalações de arte contemporânea, percebi o entusiasmo crescente de Daniel. Era uma operação de alto nível, e a oportunidade de liderar uma divisão na idade dele representava uma aceleração significativa na carreira. Richard nos recebeu pessoalmente, tendo a gentileza de me cumprimentar primeiro, apesar de Daniel ser o principal alvo do recrutamento. Dr. Mitchell, fico feliz que tenha se juntado a nós. E Daniel, bem-vindo ao que espero que se torne seu lar profissional. A manhã transcorreu com precisão. Daniel foi levado para reuniões técnicas e visitas às instalações, enquanto eu era apresentado a Helena Vasquez, diretora de Relações Internacionais. Richard elogia muito suas habilidades linguísticas e sua experiência intercultural. Ela começou enquanto nos acomodávamos em seu escritório elegantemente mobiliado, embora eu saiba que sua formação é em neurocirurgia e não em administração. Isso mesmo, confirmei. As línguas eram ferramentas para o meu trabalho médico, não minha especialidade principal. Na minha experiência, respondeu Helena com um sorriso cúmplice, os consultores mais valiosos são aqueles que aplicaram suas habilidades em situações reais de alto risco, em vez de contextos teóricos. Um cirurgião que consegue explicar procedimentos médicos complexos a pacientes assustados em sua língua nativa entende a comunicação em um nível que a maioria dos profissionais de negócios jamais alcança. Passamos as 2 horas seguintes discutindo as metas de expansão internacional da empresa, os desafios culturais específicos que eles enfrentaram e a função que eles imaginavam para alguém com a minha combinação única de experiências. O cargo seria de meio período e predominantemente remoto, com visitas trimestrais a Chicago e viagens internacionais ocasionais para negociações particularmente delicadas. Não estamos pedindo que você se torne um consultor de negócios em tempo integral, esclareceu Helena. Em vez disso, gostaríamos de ter acesso à sua perspectiva e habilidades conforme necessário. A remuneração refletiria. A implicação era clara, sem ser presunçosa, eles queriam nós dois e pensaram cuidadosamente sobre o que seria importante para cada um de nós individualmente. A sede da empresa ocupava os andares superiores de um arranha-céu reluzente no distrito comercial do centro da cidade. Ao entrarmos no imponente saguão com piso de mármore e instalações de arte contemporânea, percebi o entusiasmo crescente de Daniel. Era uma operação de alto nível,
E a oportunidade de liderar uma divisão na idade dele representava uma aceleração significativa na carreira. Richard nos recebeu pessoalmente, tendo a gentileza de me cumprimentar primeiro, apesar de Daniel ser o principal alvo do recrutamento. Dr. Mitchell, fico feliz que tenha se juntado a nós. E Daniel, bem-vindo ao que espero que se torne seu lar profissional. A manhã transcorreu com precisão. Daniel foi levado para reuniões técnicas e visitas às instalações, enquanto eu era apresentado a Helena Vasquez, diretora de Relações Internacionais. Richard elogia muito suas habilidades linguísticas e sua experiência intercultural. Ela começou enquanto nos acomodávamos em seu escritório elegantemente mobiliado, embora eu saiba que sua formação é em neurocirurgia e não em administração. Isso mesmo, confirmei. As línguas eram ferramentas para o meu trabalho médico, não minha especialidade principal. Na minha experiência, respondeu Helena com um sorriso cúmplice, os consultores mais valiosos são aqueles que aplicaram suas habilidades em situações reais de alto risco, em vez de contextos teóricos. Um cirurgião que consegue explicar procedimentos médicos complexos a pacientes assustados em sua língua nativa entende a comunicação em um nível que a maioria dos profissionais de negócios jamais alcança. Passamos as 2 horas seguintes discutindo as metas de expansão internacional da empresa, os desafios culturais específicos que eles enfrentaram e a função que eles imaginavam para alguém com a minha combinação única de experiências. O cargo seria de meio período e predominantemente remoto, com visitas trimestrais a Chicago e viagens internacionais ocasionais para negociações particularmente delicadas. Não estamos pedindo que você se torne um consultor de negócios em tempo integral, esclareceu Helena. Em vez disso, gostaríamos de ter acesso à sua perspectiva e habilidades conforme necessário. A remuneração refletiria o valor que atribuímos a esse acesso, não às horas trabalhadas. Foi uma proposta cuidadosamente elaborada que reconheceu meu compromisso principal com o trabalho voluntário na área médica, ao mesmo tempo em que oferecia uma nova oportunidade para aplicar habilidades subutilizadas. Fiquei genuinamente intrigada com a possibilidade. Preciso de tempo para pensar nisso, disse a ela com sinceridade. E, naturalmente, minha decisão seria influenciada pela do Daniel. Claro, ela assentiu, mas espero que você saiba que a oferta é independente. Richard ficou impressionado com você antes mesmo de conhecer seu filho. A visita agendada à clínica gratuita local foi igualmente esclarecedora. A unidade era maior e mais bem equipada do que a de Boston, com especialistas dedicados se voluntariando semanalmente em um programa robusto para tratar imigrantes indocumentados que não tinham acesso aos cuidados de saúde tradicionais. O diretor médico, ao saber da minha experiência, imediatamente descreveu diversas maneiras pelas quais minha experiência cirúrgica e meu conhecimento do idioma poderiam beneficiar sua população de pacientes. Temos uma comunidade significativa de língua espanhola, explicou ela, e nossa população de imigrantes africanos de língua francesa cresceu substancialmente nos últimos anos. Médicos voluntários que conseguem se comunicar diretamente com os pacientes valem ouro. Quando Daniel e eu nos reencontramos para jantar naquela noite, eu tinha uma ideia muito mais clara de como seria a vida em Chicago para mim, não apenas como mãe de Daniel, que havia se mudado para ficar perto dele, mas como uma profissional com contribuições valiosas a fazer em diversas esferas. Os olhos de Daniel brilhavam de entusiasmo ao descrever a divisão aeroespacial que potencialmente lideraria, os projetos de ponta já em desenvolvimento e a equipe de engenheiros que conhecera. Eles são brilhantes, disse ele, entusiasmado. Verdadeiramente de primeira linha. E os recursos, mãe, eles têm capacidades de teste que eu só sonhava em ter. Só o laboratório de simulação está anos à frente de qualquer coisa com que já trabalhei. Sorri com seu entusiasmo, lembrando-me da expressão semelhante de James ao descrever uma técnica cirúrgica particularmente elegante ou uma descoberta promissora. No avião, Daniel se virou para mim com uma expressão inesperadamente séria. Vou aceitar o emprego, disse-lhe calmamente. Mas preciso saber honestamente, você viria para Chicago porque quer ou porque não quer que eu me preocupe em deixá-lo sozinho? Pensei cuidadosamente na minha resposta, ciente da sua importância. Ambos influenciaram meu pensamento, admiti. Não vou fingir que sua presença em Chicago não seria um fator significativo, mas as oportunidades lá, tanto o trabalho de consultoria quanto as possibilidades de voluntariado médico, são genuinamente atraentes por si só. Olhei diretamente para ele. Eu não mudaria minha vida inteira só para aliviar sua consciência, Daniel. Respeito nós dois demais para isso. Ele assentiu, aparentemente satisfeito com a minha sinceridade.
Então acho que podemos estar começando um novo capítulo. Enquanto nosso avião pousava em direção a Boston, a cidade que havia sido nosso lar por tantos anos, me vi tomada por uma inesperada sensação de expectativa. Mudança, na minha idade, não era algo que eu buscava. No entanto, ali estava, uma nova cidade, novos desafios profissionais, novas maneiras de aplicar habilidades que eu pensava que permaneceriam adormecidas durante meus anos de aposentadoria, tudo porque Martina me chamou de vaca em espanhol, sem nunca imaginar que eu entenderia cada palavra. Os momentos decisivos da vida raramente se anunciam com antecedência. Eles chegam disfarçados de momentos comuns, insultos proferidos casualmente, pequenas decisões que se transformam em mudanças transformadoras. Talvez seja por isso que a resiliência importa tanto, não apenas para superar os momentos dolorosos, mas para reconhecer as oportunidades escondidas neles. A decisão de me mudar se desenrolou em etapas práticas, em vez de declarações emocionais. Daniel aceitou formalmente a oferta de Richard, negociando uma data de início com 6 semanas de antecedência para permitir uma transição cuidadosa. Entrei em contato com um respeitado corretor imobiliário que havia ajudado vários dos meus colegas médicos, organizando o anúncio da minha casa, nossa casa de família por mais de 20 anos, até o final do mês. Essas medidas pragmáticas, de alguma forma, fizeram com que a mudança monumental parecesse administrável, dividindo uma transformação de vida avassaladora em tarefas discretas e realizáveis. Ainda assim, organizar décadas de memórias acumuladas se mostrou mais desgastante emocionalmente do que eu esperava. Você quer ficar com os diários médicos do papai? Daniel perguntou numa manhã de sábado, enquanto íamos ao escritório de James, um cômodo que eu havia deixado praticamente intocado desde sua morte. Passei os dedos pelas lombadas de couro, cada volume representando anos de documentação meticulosa de casos, descobertas de pesquisas e observações profissionais do meu marido. Não, finalmente decidi, mas não devem ser descartados. Entre em contato com a biblioteca da Faculdade de Medicina. Eles mantêm arquivos de artigos de professores ilustres. Daniel assentiu, guardando cuidadosamente os diários. E estes? Perguntou, indicando uma prateleira de fotografias emolduradas, James com residentes de cirurgia em conferências médicas, recebendo prêmios. Selecione algumas que sejam significativas para você, sugeri. Eu farei o mesmo. O resto, fotografaremos digitalmente e publicaremos. Não podemos trazer tudo para Chicago. Isso se tornou nosso ritual de fim de semana, avaliando sistematicamente os bens não apenas pelo valor prático, mas também pelo significado emocional. O que merecia espaço físico em nossas novas vidas? O que poderia ser preservado digitalmente? O que poderíamos nos livrar completamente? O processo se mostrou inesperadamente libertador. Cada decisão, cada caixa cuidadosamente embalada ou doação para caridade, parecia uma preparação para algo novo, em vez de um abandono do passado. A notícia da nossa iminente mudança espalhou-se rapidamente pelos nossos círculos. Meus colegas médicos expressaram surpresa, mas também admiração. Nunca imaginei que o senhor deixasse Boston, doutor, comentou Eleanor Shane, minha ex-residente cirúrgica e agora chefe de neurocirurgia, enquanto tomávamos café. Mas o senhor sempre desafiou as expectativas convencionais. É mesmo? Perguntei, genuinamente curioso sobre essa percepção. Com certeza, ela assentiu enfaticamente. Neurocirurgia na década de 1980, conciliando a maternidade com a liderança do departamento, sendo pioneira em técnicas minimamente invasivas quando todos os outros resistiam e agora reinventando completamente a aposentadoria. Ela sorriu calorosamente. Você tem sido meu modelo profissional há 20 anos, Angela. Isso só confirma que escolhi bem. Daniel teve reações semelhantes de seus colegas de engenharia, surpresa inicial seguida de compreensão quando ele explicou a oportunidade excepcional. Vários até lhe pediram para se lembrar delas caso sua nova divisão se expandisse ainda mais. Martina, sem surpresa, teve sua própria resposta à notícia. Daniel recebeu um longo e-mail dela 3 dias após anunciar sua demissão do escritório em que trabalhava. Ela diz que está profundamente preocupada com a minha decisão, disse-me-lhe naquela noite, com um tom misto de diversão e mágoa persistente. Que parece suspeitosamente precipitada após o término do nosso noivado, e que ela teme que eu esteja fazendo escolhas que mudarão minha vida a partir de uma perspectiva emocional, e não de um julgamento racional. Uma perspectiva interessante, observei neutramente, continuando a preparar o jantar.
Ela também sugere que você manipulou a situação, continuou ele, usando suas habilidades linguísticas inesperadas para constrangê-la e, de alguma forma, orquestrando esta oferta de emprego para me separar da minha rede de apoio aqui em Boston. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Como se Richard Thompson, que dirige uma empresa multibilionária, fosse criar uma divisão aeroespacial inteira só para ajudar minha mãe a se vingar. Isso seria bem elaborado, concordei, incapaz de reprimir um pequeno sorriso. A parte mais reveladora, continuou Daniel, rolando a mensagem, é quando ela diz que está disposta a ignorar mal-entendidos do passado e reconsiderar nosso futuro juntos se eu voltar a pensar racionalmente e recusar o cargo em Chicago. Ele ergueu os olhos, com a expressão endurecida. Como se a aceitação condicional dela fosse um incentivo para abandonar a oportunidade de carreira da sua vida. Coloquei uma mão reconfortante em seu ombro. Ela está processando a perda à sua maneira, Daniel, o relacionamento, o noivado, o futuro que ela havia imaginado, tudo se foi em um momento inesperado. Você está sendo extremamente generoso com alguém que te chamou de vaca, ele observou. Imparcialidade profissional, respondi. 20 anos entregando diagnósticos difíceis ensinam a reconhecer reações emocionais sem absorvê-las pessoalmente. Fiz uma pausa, considerando cuidadosamente minhas próximas palavras. Embora eu admita que a avaliação dela sobre minhas habilidades de orquestração é bastante lisonjeira. Aparentemente, eu poderia ter tido uma carreira promissora em espionagem corporativa. Daniel riu, um som genuíno e descontraído que eu não ouvia com frequência desde o término do noivado. Não vou responder ao e-mail dela, decidiu. Não há nada a ganhar com mais noivado. Uma abordagem sensata, concordei. A casa foi vendida mais rápido do que o previsto, 3 dias após o anúncio, para um jovem cirurgião e sua esposa, que esperavam seu primeiro filho. Eles adoraram o bairro tradicional, a proximidade com o hospital e o escritório central que serviu tanto a mim quanto a James ao longo de nossas carreiras. A simetria parecia apropriada, mais uma família médica iniciando sua história enquanto a nossa estava em transição para um novo capítulo. Encontramos opções de moradia adequadas em Chicago com eficiência semelhante. Em vez de comprar novos imóveis imediatamente, decidimos inicialmente alugar. Daniel escolheu um apartamento moderno em um arranha-céu perto de seu novo escritório, enquanto eu escolhi um confortável apartamento de 2 quartos em um bairro mais tranquilo, com excelente acesso a transporte público, próximo o suficiente para visitas regulares, mas separado o suficiente para mantermos nossas vidas independentes. Richard facilitou a introdução à comunidade médica de Chicago, resultando em oportunidades imediatas de voluntariado em 2 clínicas diferentes que atendem populações carentes. Também me conectei com o programa de medicina internacional do Centro Médico da Universidade Northwestern, onde minha experiência com hospitais de campanha e resposta a desastres se mostrou inesperadamente valiosa para o currículo de treinamento. O trabalho de consultoria com a empresa de Richard começou antes mesmo da nossa mudança física. Videoconferências semanais com Helena e sua equipe internacional me permitiram integrar-me gradualmente às operações, fornecendo uma perspectiva sobre os desafios de comunicação intercultural que eles estavam enfrentando nos mercados europeu e latino-americano. Sua abordagem é revigorantemente diferente, comentou Helena durante uma sessão. Nossos consultores anteriores se concentraram na precisão da terminologia e da tradução. Você identifica imediatamente as premissas culturais subjacentes que criam os mal-entendidos. A medicina ensina a procurar as causas básicas em vez dos sintomas, expliquei. As palavras que as pessoas escolhem são muitas vezes apenas manifestações de perspectivas culturais mais profundas. 2 dias antes da nossa partida programada de Boston, Richard ligou com uma notícia que surpreendeu a mim e a Daniel. Acabei de saber que nosso escritório em Paris receberá potenciais investidores da Espanha, Itália e França no mês que vem, explicou. Dada a sensibilidade dessas negociações, gostaria que vocês 2 comparecessem em Daniel, para abordar as questões técnicas sobre a divisão aeroespacial, e você, Angela, para ajudar com as nuances culturais e linguísticas. Nós 2, esclareci, olhando para Daniel, que havia levantado os olhos da mala com interesse. A iniciativa aeroespacial é fundamental para nossa estratégia de expansão europeia, confirmou Richard. E esses investidores em particular demonstraram especial conforto em conduzir discussões técnicas detalhadas em seus idiomas nativos. A experiência combinada de vocês seria inestimável. Após encerrar a ligação, Daniel e eu trocamos olhares de divertida incredulidade. Paris, disse ele, para nossa primeira missão oficial juntos.
Parece bastante cinematográfico, reconheci com um sorriso, quase como se tivesse sido escrito. Se Martina soubesse disso, suas teorias da conspiração seriam totalmente confirmadas, riu Daniel. Minha mãe, a mestre da manipulação, orquestrando viagens internacionais de negócios, sugeri secamente. Vamos adicionar isso à minha crescente lista de realizações obscuras, logo depois de eu secretamente fluente em vários idiomas e o influencia secretamente CEO da Fortune 500 o ponto. Na nossa última noite em Boston, depois que a empresa de mudanças levou os últimos pertences encaixotados, e estávamos acampados em quartos vazios, apenas com malas e colchões de ar, Daniel pediu comida para a viagem no nosso restaurante local favorito. Sentamos no chão do que antes era a nossa sala de estar, comendo direto dos recipientes e compartilhando memórias da casa. Lembra quando papai tentou instalar aquelas estantes sozinho? Perguntou Daniel, gesticulando para a parede agora vazia, onde a tentativa desastrosamente irregular de imparcialidade profissional, respondi. 20 anos entregando diagnósticos difíceis ensinam a reconhecer reações emocionais sem absorvê-las pessoalmente. Fiz uma pausa, considerando cuidadosamente minhas próximas palavras. Embora eu admita que a avaliação dela sobre minhas habilidades de orquestração é bastante lisonjeira. Aparentemente, eu poderia ter tido uma carreira promissora em espionagem corporativa. Daniel riu, um som genuíno e descontraído que eu não ouvia com frequência desde o término do noivado. Não vou responder ao e-mail dela, decidiu. Não há nada a ganhar com mais noivado. Uma abordagem sensata, concordei. A casa foi vendida mais rápido do que o previsto, 3 dias após o anúncio, para um jovem cirurgião e sua esposa, que esperavam seu primeiro filho. Eles adoraram o bairro tradicional, a proximidade com o hospital e o escritório central que serviu tanto a mim quanto a James ao longo de nossas carreiras. A simetria parecia apropriada, mais uma família médica iniciando sua história enquanto a nossa estava em transição para um novo capítulo. Encontramos opções de moradia adequadas em Chicago com eficiência semelhante. Em vez de comprar novos imóveis imediatamente, decidimos inicialmente alugar. Daniel escolheu um apartamento moderno em um arranha-céu perto de seu novo escritório, enquanto eu escolhi um confortável apartamento de 2 quartos em um bairro mais tranquilo, com excelente acesso a transporte público, próximo o suficiente para visitas regulares, mas separado o suficiente para mantermos nossas vidas independentes. Richard facilitou a introdução à comunidade médica de Chicago, resultando em oportunidades imediatas de voluntariado em 2 clínicas diferentes que atendem populações carentes. Também me conectei com o programa de medicina internacional do Centro Médico da Universidade Northwestern, onde minha experiência com hospitais de campanha e resposta a desastres se mostrou inesperadamente valiosa para o currículo de treinamento. O trabalho de consultoria com a empresa de Richard começou antes mesmo da nossa mudança física. Videoconferências semanais com Helena e sua equipe internacional me permitiram integrar-me gradualmente às operações, fornecendo uma perspectiva sobre os desafios de comunicação intercultural que eles estavam enfrentando nos mercados. A prometida viagem a Paris se concretizou 6 semanas após nossa mudança. Viajamos separadamente e Daniel partiu diretamente de uma conferência na Alemanha, enquanto eu voei de Chicago, fazendo upgrade para a classe executiva usando pontos acumulados durante minha carreira cirúrgica, mas raramente utilizados até então. Richard havia providenciado acomodações em um discreto hotel boutique perto do escritório da empresa em Paris, elegante sem ostentação, o tipo de estabelecimento que atendia viajantes a negócios exigentes, em vez de turistas. Minha suíte tinha vista para um pequeno jardim no pátio, proporcionando uma tranquilidade inesperada no coração do movimentado 8º arrondissement. Daniel e eu nos encontramos para jantar na noite anterior às nossas reuniões agendadas, trocando ideias sobre nossos respectivos preparativos. Ele havia passado o dia revisando especificações técnicas e projeções de investimento, enquanto eu atualizava minha terminologia médica francesa, que diferia significativamente do vocabulário empresarial que eu precisaria para essas negociações. Nervoso, ele perguntou enquanto degustávamos um coq au vin preparado com maestria em um restaurante que Richard havia recomendado. Adequadamente alerta, corrigi com um pequeno sorriso. Isso não é cirurgia cerebral. Ninguém vai morrer se eu conjugar um verbo incorretamente. Verdade, ele reconheceu, embora haja milhões de dólares potencialmente em jogo. Um tipo diferente de pressão, concordei. Mas depois de décadas de decisões de vida ou morte, acho que os riscos financeiros são notavelmente menos estressantes. A manhã seguinte trouxe nossa primeira surpresa.
Ao entrarmos na sala de conferências do escritório de Paris, fomos recebidos não apenas por Richard e pelos esperados executivos franceses, mas também por um rosto que reconheci imediatamente, apesar de tê-lo visto apenas uma vez. A mãe de Martina, Cláudia Pérez, conversava com Richard perto da mesa de refrescos. Daniel congelou momentaneamente ao meu lado, sua compostura profissional abalada por um instante. Coloquei a mão firme em seu braço, mantendo minha expressão neutra enquanto Richard notava nossa chegada e se aproximava com Cláudia. Ângela, Daniel, timing excelente, ele nos cumprimentou calorosamente. Gostaria de apresentar a vocês Cláudia Pérez, CEO da Inovação Global. A empresa dela controla uma significativa capacidade de fabricação aeroespacial na Espanha, o que pode ser crucial para nossa expansão europeia. A expressão de Cláudia registrou um choque momentâneo antes de se transformar em polidez profissional. Ela estendeu a mão primeiro para mim, depois para Daniel. Doutora Mitchell, Senhor Mitchell, que prazer inesperado. Senhora Pérez, respondi calmamente, mudando imediatamente para o espanhol. É um prazer conhecê-la formalmente. Acho que nos vimos brevemente no jantar da sua filha, alguns meses atrás. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao meu reconhecimento direto do nosso encontro anterior. Sim, ela respondeu, mantendo a conversa em espanhol, embora não tenhamos tido a oportunidade de conversar. O tempo tem maneiras interessantes de criar novas oportunidades, observei. Daniel, cujo espanhol era funcional, mas não fluente, demonstrou cortesia profissional em inglês. Senhora Pérez, estou ansioso para discutir como nossas iniciativas aeroespaciais podem se alinhar às suas capacidades de fabricação. A tensão momentânea se dissipou enquanto Richard nos guiava em direção aos nossos assentos, aparentemente alheio à tensão entre nós. Assim que a reunião começou com as apresentações dos investidores franceses e italianos também presentes, flagrei Cláudia me observando com indisfarçável reavaliação. As negociações prosseguiram com foco profissional, com cada parte apresentando seus interesses e potenciais contribuições para a parceria proposta. Quando as discussões técnicas começaram, Daniel assumiu o centro das atenções, articulando conceitos complexos de engenharia com clareza impressionante. Oferecia assistência linguística ocasional, garantindo que detalhes técnicos não se perdessem na tradução. Durante um intervalo no meio da manhã, Cláudia se aproximou de mim enquanto eu estava perto da janela com vista para a rua parisiense lá embaixo. Você não mencionou sua experiência profissional naquela noite, no jantar, disse ela em espanhol, com um tom cuidadosamente neutro. Não era relevante para a conversa, respondi simplesmente. E não me deram muita oportunidade de compartilhar informações pessoais. Ela reconheceu isso com um leve aceno de cabeça. Martina me contou sobre o novo cargo do seu filho aqui. Ela acredita que houve circunstâncias incomuns envolvendo o recrutamento dele. Encontrei seu olhar diretamente. A única circunstância em comum foi Richard Thompson testemunhar o comportamento da sua filha no jantar de comemoração. O resto seguiu a lógica empresarial natural. Cláudia tomou um gole de café, pensativa. Eu deveria ter intervindo naquela noite, disse ela finalmente, surpreendendo-me com sua franqueza. Quando Martina começou a falar de você em espanhol, foi inapropriado. Sim, concordei sem dar mais detalhes. Alguns agradecimentos não exigem amenização. Ela herdou o temperamento do pai e a minha ambição, continuou Cláudia. Nem sempre uma combinação afortunada. Ela olhou para Daniel, que conversava animadamente com os investidores italianos. Seu filho parece notavelmente tranquilo para alguém da idade dele. Liderar uma divisão desta magnitude não é uma responsabilidade pequena. Daniel sempre lidou bem com a pressão, observei, com orgulho parental evidente, apesar do meu comportamento profissional. Ele toma decisões com base em princípios, não em impulsos. Uma qualidade valiosa, ela observou, com a implicação pairando sem ser dita entre nós. A sessão da tarde concentrou-se em projeções financeiras e estruturas jurídicas, áreas em que meu envolvimento foi mínimo. Observei as interações com distanciamento profissional, notando como Richard sutilmente administrava interesses conflitantes em direção a uma conclusão mutuamente benéfica. Ao final do dia, um acordo preliminar havia sido alcançado, com detalhes técnicos específicos a serem finalizados nas semanas seguintes. Richard ofereceu um jantar comemorativo em um restaurante com estrela Michelin perto do Arco do Triunfo, onde a conversa fluiu de forma mais pessoal agora que os objetivos comerciais haviam sido alcançados.
Sentada ao lado de Cláudia, me vi envolvida em uma conversa surpreendentemente franca sobre as demandas da carreira e os relacionamentos familiares. Equilibrar a liderança corporativa com a maternidade nunca foi simples, reconheceu ela após compartilhar detalhes de sua ascensão no ambiente empresarial espanhol, dominado por homens. Talvez eu tenha me concentrado demais em ensinar Martina a ter sucesso profissional e pouco em outros valores. A criação dos filhos não oferece fórmulas perfeitas, respondi, pensando nas minhas próprias imperfeições como mãe. Todos nós fazemos escolhas com base no que parece mais importante no momento. Seu filho falou com ela desde o término do noivado, ela perguntou, com um tom cuidadosamente casual. Não que eu saiba, respondi honestamente. Daniel tende a romper relações quando a confiança é abalada. Cláudia assentiu lentamente. Uma Martina de qualidade poderia se beneficiar se desenvolvida. Ela hesitou antes de acrescentar, ela não está lidando bem com a situação. Seu desempenho profissional continua excelente, mas, pessoalmente, ela parece incapaz de processar o que aconteceu. Senti uma pontada inesperada de compaixão. Apesar do comportamento de Martina, ela ainda era filha amada de alguém, lutando contra consequências que não havia previsto. O tempo muitas vezes nos dá uma perspectiva que não está imediatamente disponível, respondi, nem condenação nem absolvição. Talvez, concordou Cláudia, embora algumas lições sejam mais difíceis de aprender do que outras. Quando a noite terminou e nos preparamos para retornar aos nossos respectivos hotéis, Richard se aproximou com evidente satisfação. Uma primeira colaboração bem-sucedida, observou. Eu tinha a sensação de que vocês dois trabalhariam bem juntos. Daniel e eu trocamos um breve olhar de diversão compartilhada por sua indiferença à nossa complexa conexão. Às vezes, as parcerias mais inesperadas se mostram mais produtivas, respondi diplomaticamente. Mais tarde, caminhando com Daniel ao longo do Sena, enquanto as luzes brilhavam na água escura, compartilhei a essência da minha conversa com Cláudia. Ela parece mais consciente de si mesma do que a filha, observou ele, embora isso seja um desafio relativamente fácil de superar. A maioria dos pais reconhece as falhas dos filhos mesmo quando não conseguem corrigi-las completamente, observei. Trabalhar com a mãe dela criou dificuldades para você? Surpreendentemente, não, respondeu ele após uma pausa pensativa. A Cláudia é claramente competente e direta, nada como a Martina em um contexto profissional. Ele me olhou com curiosidade. E você? Foi desconfortável lidar com essa conexão inesperada? Foi esclarecedor, decidi. Ver a mãe me ajudou a entender melhor a filha, não a desculpar o comportamento dela, mas a contextualizá-lo. Paramos em um mirante com vista para a Catedral de Notre-Dame iluminada, com sua torre reconstruída erguendo-se em direção ao céu após o incêndio devastador de anos antes. A vida raramente segue os caminhos esperados, refleti, gesticulando em direção à catedral. A destruição às vezes leva à renovação. Finais dolorosos criam espaço para novos começos. Muito filosófico, mãe, provocou Daniel gentilmente. Culpe Paris, respondi com um sorriso. A cidade inspira contemplação. Enquanto continuávamos nosso passeio noturno por uma cidade que nenhum de nós esperava visitar com tamanha intensidade, refleti sobre a extraordinária cadeia de eventos que nos trouxera até ali. Um comentário cruel em espanhol durante o jantar desencadeou uma sequência que transformou nossas trajetórias profissionais e agora, de forma improvável, nos colocou em contato direto com a mãe da mulher que, inadvertidamente, catalisou tudo. Se eu acreditasse em destino, talvez tivesse visto alguma simetria cósmica nesse desenvolvimento. Como cirurgião, porém, sempre confiei em causa e efeito, e não em destino, a progressão lógica dos eventos seguindo condições iniciais modificadas por escolhas humanas ao longo do caminho. Talvez essa tenha sido a lição mais importante que emergiu deste capítulo inesperado. Não podemos controlar todas as circunstâncias que afetam nossas vidas, mas somos nós que determinamos nossas reações a elas. Martina escolheu a crueldade e a mentira diante do desconforto. Daniel escolheu a integridade diante da verdade dolorosa. E eu escolhi abraçar novas possibilidades em vez de me apegar a limitações familiares. Os resultados refletiram essas escolhas, não a justiça cósmica, mas as consequências naturais decorrentes de decisões individuais tomadas em momentos críticos. Ao retornarmos ao hotel sob um céu parisiense estrelado, senti profunda gratidão, não pela crueldade de Martina, que havia dado início a tudo,
mas pela capacidade de transformar o que poderia ter sido meramente doloroso em algo inesperadamente valioso. O inverno se instalou em Chicago com sua intensidade característica, ventos cortantes soprando do lago Michigan, neve acumulando-se em montes cristalinos ao longo das ruas, o horizonte da cidade frequentemente envolto em névoa cinzenta. No entanto, encontrei uma beleza inesperada nessa transformação sazonal, tão diferente dos padrões mais amenos do inverno de Boston. Em dezembro, Daniel e eu já tínhamos estabelecido rotinas confortáveis em nosso novo ambiente. Sua liderança na divisão aeroespacial começou a gerar resultados tangíveis, com as parcerias europeias iniciadas em Paris agora formalizadas em relações de trabalho. Meu próprio trabalho de consultoria havia se expandido além das expectativas iniciais, com Helena contando cada vez mais com minha contribuição para negociações transculturais delicadas. A clínica médica onde trabalhei como voluntário tornou-se uma âncora significativa na minha semana. A diversidade da população de pacientes, famílias de língua espanhola do México e da América Central, imigrantes francófonos da África Ocidental, idosos do leste europeu com inglês limitado, proporcionou ampla oportunidade de usar minhas habilidades linguísticas para seu propósito original, ajudar as pessoas a compreender informações médicas complexas em momentos de vulnerabilidade. O Senhor é uma dádiva de Deus nesta clínica, Dr. Mitchell, disse-me o diretor médico, Dr. Patel, certa tarde, depois de eu ter passado uma hora explicando sintomas neurológicos complexos e opções de tratamento para uma idosa mexicana e sua família preocupada. A maioria dos nossos médicos voluntários consegue falar espanhol básico, mas explicar distúrbios vestibulares e interações medicamentosas é outro nível. É onde a medicina e a linguagem realmente se cruzam, respondi. A precisão técnica importa, mas o contexto cultural e as nuances emocionais também. Nosso primeiro Natal em Chicago trouxe desafios e alegrias inesperadas. A ausência de tradições e locais familiares criou inicialmente uma sensação de deslocamento, não houve compras de árvores de Natal no parque que visitávamos há 20 anos, não houve concerto anual de Natal na Orquestra Sinfônica de Boston, não houve reunião de colegas médicos de longa data para nossa tradicional celebração. Daniel e eu decidimos abraçar a oportunidade de reinvenção em vez de tentar replicar padrões do passado. Exploramos as ofertas únicas de fim de ano de Chicago, os magníficos espetáculos de luzes na Michigan Avenue, o Christkindlesmarkt de inspiração alemã com seus enfeites artesanais e vinho quente, e o espetacular concerto natalino no histórico Chicago Theatre. Isso é diferente, observou Daniel enquanto caminhávamos pelo mercado festivo uma noite, com flocos de neve caindo suavemente ao nosso redor. Nem melhor nem pior do que as nossas tradições de Boston, apenas novo. Essa é a essência da transição, respondi, observando os rostos das crianças se iluminarem ao descobrirem as intrincadas pirâmides de Natal e os quebra-nozes em uma barraca de vendedor alemão, orando o que foi e criando o que será. Richard ofereceu um jantar comemorativo em um restaurante com estrela Michelin perto do Arco do Triunfo, onde a conversa fluiu de forma mais pessoal agora que os objetivos comerciais haviam sido alcançados. Sentada ao lado de Cláudia, me vi envolvida em uma conversa surpreendentemente franca sobre as demandas da carreira e os relacionamentos familiares. Equilibrar a liderança corporativa com a maternidade nunca foi simples, reconheceu ela após compartilhar detalhes de sua ascensão no ambiente empresarial espanhol, dominado por homens. Talvez eu tenha me concentrado demais em ensinar Martina a ter sucesso profissional e pouco em outros valores. A criação dos filhos não oferece fórmulas perfeitas, respondi, pensando nas minhas próprias imperfeições como mãe. Todos nós fazemos escolhas com base no que parece mais importante no momento. Seu filho falou com ela desde o término do noivado, ela perguntou, com um tom cuidadosamente casual. Não que eu saiba, respondi honestamente. Daniel tende a romper relações quando a confiança é abalada. Cláudia assentiu lentamente. Uma Martina de qualidade poderia se beneficiar se desenvolvida. Ela hesitou antes de acrescentar, ela não está lidando bem com a situação. Seu desempenho profissional continua excelente, mas, pessoalmente, ela parece incapaz de processar o que aconteceu. Senti uma pontada inesperada de compaixão. Apesar do comportamento de Martina, ela ainda era filha amada de alguém, lutando contra consequências que não havia previsto. O tempo muitas vezes nos dá uma perspectiva que não está imediatamente disponível, respondi, nem condenação nem absolvição. Talvez, concordou Cláudia, embora algumas lições sejam mais difíceis de aprender do que outras. Quando a noite terminou e nos preparamos para retornar aos nossos respectivos hotéis, Richard se aproximou com evidente satisfação.
Uma primeira colaboração bem-sucedida, observou. Eu tinha a sensação de que vocês dois trabalhariam bem juntos. Daniel e eu trocamos um breve olhar de diversão compartilhada por sua indiferença à nossa complexa conexão. Às vezes, as parcerias mais inesperadas se mostram mais produtivas, respondi diplomaticamente. Mais tarde, caminhando com Daniel ao longo do Sena, enquanto as luzes brilhavam na água escura, compartilhei a essência da minha conversa com Cláudia. Ela parece mais consciente de si mesma do que a filha, observou ele, embora isso seja um desafio relativamente fácil de superar. A maioria dos pais reconhece as falhas dos filhos mesmo quando não conseguem corrigi-las completamente, observei. Trabalhar com a mãe dela criou dificuldades para você? Surpreendentemente, não, respondeu ele após uma pausa pensativa. A Cláudia é claramente competente e direta, nada como a Martina em um contexto profissional. Ele me olhou com curiosidade. E você? Foi desconfortável lidar com essa conexão inesperada? Foi esclarecedor, decidi. Ver a mãe me ajudou a entender melhor a filha, não a desculpar o comportamento dela, mas a contextualizá-lo. Paramos em um mirante com vista para a Catedral de Notre-Dame iluminada, com sua torre reconstruída erguendo-se em direção ao céu após o incêndio devastador de anos antes. A vida raramente segue os caminhos esperados, refleti, gesticulando em direção à catedral. A destruição às vezes leva à renovação. Finais dolorosos criam espaço para novos começos. Muito filosófico, mãe, provocou Daniel gentilmente. Culpe Paris, respondi com um sorriso. A cidade inspira contemplação. Enquanto continuávamos nosso passeio noturno por uma cidade que nenhum de nós esperava visitar com tamanha intensidade, refleti sobre a extraordinária cadeia de eventos que nos trouxera até ali. Um comentário cruel em espanhol durante o jantar desencadeou uma sequência que transformou nossas trajetórias profissionais e agora, de forma improvável, nos colocou em contato direto com a mãe da mulher que, inadvertidamente, catalisou tudo. Se eu acreditasse em destino, talvez tivesse visto alguma simetria cósmica nesse desenvolvimento. Como cirurgião, porém, sempre confiei em causa e efeito, e não em destino, a progressão lógica dos eventos seguindo condições iniciais modificadas por escolhas humanas ao longo do caminho. Talvez essa tenha sido a lição mais importante que emergiu deste capítulo inesperado. Não podemos controlar todas as circunstâncias que afetam nossas vidas, mas somos nós que determinamos nossas reações a elas. Martina escolheu a crueldade e a mentira diante do desconforto. Daniel escolheu a integridade diante da verdade dolorosa. E eu escolhi abraçar novas possibilidades em vez de me apegar a limitações familiares. Os resultados refletiram essas escolhas, não a justiça cósmica, mas as consequências naturais decorrentes de decisões individuais tomadas em momentos críticos. Ao retornarmos ao hotel sob um céu parisiense estrelado, senti profunda gratidão, não pela crueldade de Martina, que havia dado início a tudo, mas pela capacidade de transformar o que poderia ter sido meramente doloroso em algo inesperadamente valioso. O inverno se instalou em Chicago com sua intensidade característica, ventos cortantes soprando do lago Michigan, neve acumulando-se em montes cristalinos ao longo das ruas, o horizonte da cidade frequentemente envolto em névoa cinzenta. No entanto, encontrei uma beleza inesperada nessa transformação sazonal, tão diferente dos padrões mais amenos do inverno de Boston. Em dezembro, Daniel e eu já tínhamos estabelecido rotinas confortáveis em nosso novo ambiente. Sua liderança na divisão aeroespacial começou a gerar resultados tangíveis, com as parcerias europeias iniciadas em Paris agora formalizadas em relações de trabalho. Meu próprio trabalho de consultoria havia se expandido além das expectativas iniciais, com Helena contando cada vez mais com minha contribuição para negociações transculturais delicadas. A clínica médica onde trabalhei como voluntário tornou-se uma âncora significativa na minha semana. A diversidade da população de pacientes, famílias de língua espanhola do México e da América Central, imigrantes francófonos da África Ocidental, idosos do leste europeu com inglês limitado, proporcionou ampla oportunidade de usar minhas habilidades linguísticas para seu propósito original, ajudar as pessoas a compreender informações médicas complexas em momentos de vulnerabilidade. O Senhor é uma dádiva de Deus nesta clínica, Dr. Mitchell, disse-me o diretor médico, Dr. Patel, certa tarde, depois de eu ter passado uma hora explicando sintomas neurológicos complexos e opções de tratamento para uma idosa mexicana e sua família preocupada. A maioria dos nossos médicos voluntários consegue falar espanhol básico, mas explicar distúrbios vestibulares e interações medicamentosas é outro nível.
É onde a medicina e a linguagem realmente se cruzam, respondi. A precisão técnica importa, mas o contexto cultural e as nuances emocionais também. Nosso primeiro Natal em Chicago trouxe desafios e alegrias inesperadas. A ausência de tradições e locais familiares criou inicialmente uma sensação de deslocamento, não houve compras de árvores de Natal no parque que visitávamos há 20 anos, não houve concerto anual de Natal na Orquestra Sinfônica de Boston, não houve reunião de colegas médicos de longa data para nossa tradicional celebração. Daniel e eu decidimos abraçar a oportunidade de reinvenção em vez de tentar replicar padrões do passado. Exploramos as ofertas únicas de fim de ano de Chicago, os magníficos espetáculos de luzes na Michigan Avenue, o Christkindlesmarkt de inspiração alemã com seus enfeites artesanais e vinho quente, e o espetacular concerto natalino no histórico Chicago Theatre. Isso é diferente, observou Daniel enquanto caminhávamos pelo mercado festivo uma noite, com flocos de neve caindo suavemente ao nosso redor. Nem melhor nem pior do que as nossas tradições de Boston, apenas novo. Essa é a essência da transição, respondi, observando os rostos das crianças se iluminarem ao descobrirem as intrincadas pirâmides de Natal e os quebra-nozes em uma barraca de vendedor alemão, orando o que foi e criando o que será. Richard nos convidou para a festa de fim de ano da empresa, um evento elegante no Instituto de Arte de Chicago, com as magníficas salas em miniatura Thorne especialmente iluminadas para a temporada. Ao entrarmos no salão nobre, fiquei surpresa ao ver Helena se aproximando com um homem de aparência distinta que eu não reconheci. Angela, fico feliz que você tenha vindo, ela me cumprimentou calorosamente. Gostaria de lhe apresentar alguém que acho que você vai achar interessante. Este é o Dr. Marcos Rivera, chefe de neurocirurgia do Northwestern Memorial. O distinto cavalheiro estendeu a mão com um sorriso profissional. Dr. Mitchell, sua reputação o precede. Helena mencionou que o senhor tem prestado consultoria para a empresa e também atua como voluntário na clínica comunitária. Isso mesmo, confirmei, avaliando-o imediatamente com a avaliação instintiva que os cirurgiões desenvolvem para seus colegas. Seu aperto de mão foi firme, mas não agressivo, seu contato visual direto, mas respeitoso, indicadores positivos, na minha experiência. Sei que você foi pioneiro em diversas técnicas minimamente invasivas para tumores cranianos, continuou ele. Seu artigo sobre a abordagem endonasal para adenomas hipofisários mudou fundamentalmente nossos protocolos de procedimento aqui na Northwestern. Fiquei momentaneamente surpreso por ele conhecer minhas publicações cirúrgicas. Essa pesquisa foi concluída há quase uma década. Trabalho de qualidade perdura, respondeu ele simplesmente. O que me leva a uma proposta que gostaria de discutir. Nosso programa internacional de especialização em neurocirurgia está se expandindo, com participantes da Espanha, França e de vários países latino-americanos. Estamos procurando alguém com expertise cirúrgica e habilidades linguísticas para atuar como consultor clínico. Estou aposentado da prática cirúrgica, lembrei-o. Essa função não envolveria realizar cirurgias, esclareceu ele, mas sim supervisionar bolsistas, revisar casos e facilitar a comunicação entre participantes internacionais e nossos médicos assistentes. Sua combinação única de expertise em neurocirurgia e fluência no idioma seria inestimável. À medida que o Dr. Rivera delineava a vaga com mais detalhes, fiquei inesperadamente intrigado. Ela representava uma ponte perfeita entre minha antiga carreira cirúrgica e minhas atividades atuais focadas em idiomas, ensinando a próxima geração de neurocirurgiões e, ao mesmo tempo, utilizando as habilidades de comunicação que se tornaram cada vez mais essenciais para minha identidade profissional. Eu precisaria manter meus compromissos atuais, expliquei, pensando tanto no trabalho de consultoria quanto nas minhas horas de voluntariado na clínica. Estamos imaginando isso como uma posição de meio período, ele me garantiu. 2 dias por semana seriam suficientes, com flexibilidade em relação às suas outras responsabilidades. Quando Daniel se juntou a nós momentos depois, Helena fez as apresentações antes de conduzir o Dr. Rivera com muito tato para outra conversa, dando a Daniel e a mim um momento a sós. Você parece intrigado, observou Daniel, perspicaz. Uma nova oportunidade, expliquei, descrevendo a posição de consultor de bolsa, surpreso com meu próprio entusiasmo ao descrever as possibilidades que ela apresentava. Você deveria fazer isso, Daniel o encorajou imediatamente. É perfeito combinar sua formação cirúrgica com seus idiomas em um contexto educacional. Isso significaria reestruturar minha agenda novamente, observei, calculando mentalmente como equilibrar vários compromissos profissionais.
Mãe, disse Daniel, com um leve sorriso no rosto, 6 meses atrás, você supostamente estava aposentada, vivendo uma vida tranquila em Boston. Agora, você está prestando consultoria para uma corporação internacional, sendo voluntária em uma clínica médica e, potencialmente, aconselhando neurocirurgiões em um grande hospital universitário. Acho que você oficialmente fracassou na aposentadoria tradicional. Sua observação me fez rir com genuíno deleite. Seu pai sempre disse que eu era constitucionalmente incapaz de uma aposentadoria de verdade. Ele previu que eu encontraria novas saídas para minha energia em vez de realmente desacelerar. Papai te conhecia bem, Daniel sorriu. Ele ficaria emocionado em ver você abraçando todos esses novos desafios. À medida que a noite avançava, me vi envolvido em conversas estimulantes com vários colegas da empresa de Richard e da comunidade médica de Chicago. O constrangimento inicial de sermos novatos havia desaparecido, substituído por conexões crescentes com nossa cidade adotiva e suas redes profissionais. Perto da meia-noite, enquanto a celebração continuava ao nosso redor, Daniel e eu saímos para o terraço do museu para um momento de reflexão silenciosa. O horizonte de Chicago brilhava contra o céu noturno, a neve caindo suavemente na escuridão além do espaço iluminado. É difícil acreditar que já se passaram apenas 7 meses desde o jantar da Martina, refletiu Daniel. Às vezes parece que foi em outra vida. A perspectiva muda rapidamente quando as circunstâncias mudam drasticamente, observei. A mente humana se adapta mais facilmente do que costumamos esperar. Você ouviu alguma coisa sobre ela? Ele perguntou, me surpreendendo com a pergunta. Nada diretamente, respondi honestamente. Embora Cláudia tenha mencionado durante uma videoconferência na semana passada que Martina aceitou um cargo no escritório de Madrid. Aparentemente, ela mesma solicitou a transferência. Daniel assentiu, pensativo. Provavelmente para melhor, um novo começo em algum lugar. Isso é algo que entendemos bem agora, observei. Um silêncio confortável se instalou entre nós enquanto observávamos os flocos de neve rodopiarem sob a luz das lanternas do terraço. Depois de um momento, Daniel falou novamente, com um tom reflexivo. Sabe o que percebi recentemente? Se Martina não tivesse feito aqueles comentários em espanhol, se você não tivesse respondido em 3 idiomas e criado aquele momento de revelação, nada disso teria acontecido. Ele gesticulou amplamente, abrangendo não apenas a gala, mas tudo o que nossa nova vida envolvia. Meu avanço na carreira, seu trabalho de consultoria e envolvimento médico, toda a nossa filial em Chicago, tudo decorrente daquele único momento catalítico. Os momentos decisivos da vida raramente se anunciam com antecedência, respondi. Muitas vezes, eles chegam disfarçados de momentos comuns ou até mesmo de experiências dolorosas. Eu me pergunto se ela sabe, Daniel refletiu, como a tentativa dela de zombar de você secretamente acabou transformando nossas vidas para melhor. Duvido que ela veja por esse prisma, disse eu, pensando no pouco que sabia sobre a situação atual de Martina. As pessoas raramente reconhecem seu papel nas histórias de transformação dos outros, especialmente quando a narrativa não a centraliza favoravelmente. Ao retornarmos à celebração, me peguei refletindo sobre a jornada extraordinária do ano anterior. O que começara com palavras cruéis em espanhol culminou neste momento em um dos tesouros culturais de Chicago, cercado por novos colegas e possibilidades, meu filho prosperando profissionalmente ao meu lado, ambos engajados em um trabalho que nos desafiava e nos realizava de maneiras inesperadas. A última conversa da noite aconteceu quando nos preparávamos para ir embora. Richard se aproximou com 2 taças de champanhe, oferecendo um brinde particular, longe do público. Há novos começos e jornadas inesperadas, propôs, erguendo a taça, e as maneiras extraordinárias como a linguagem pode mudar vidas, às vezes por meio da compreensão, às vezes por meio da revelação. O brilho de conhecimento em seus olhos sugeria que ele sempre tivera mais consciência da conexão com Martina do que deixava transparecer. Você sabia desde o começo, não é? Perguntei diretamente, sobre o que aconteceu naquele jantar. Seu leve sorriso confirmou minha suspeita. Digamos que reconheço um talento valioso quando o vejo, seja demonstrado por meio de competência profissional ou por lidar com situações difíceis com elegância excepcional. Enquanto Daniel e eu dividíamos um táxi para casa pelas ruas cobertas de neve, senti uma sensação de conclusão que não tinha nada a ver com finais e tudo a ver com alinhamento adequado, como um procedimento cirúrgico complexo em que a sutura final coloca todos os elementos em seu relacionamento correto. Martina, sem querer,
me deram presente naquela noite, meses antes, não por crueldade intencional, mas por criar circunstâncias que revelaram possibilidades que eu, de outra forma, jamais teria descoberto. O erro dela, presumindo que eu não entenderia seus insultos em espanhol, acabou abrindo portas para Daniel e para mim que nem sabíamos que existiam. Havia uma certa justiça poética naquele desfecho, embora eu não sentisse prazer algum com as dificuldades que Martina pudesse estar enfrentando em Madrid. A verdadeira resolução não exige sofrimento alheio, apenas o reconhecimento de que nossas respostas à adversidade muitas vezes importam mais do que a própria adversidade. Quando chegamos ao meu condomínio, Daniel me deu um abraço de boa noite com uma intensidade incomum. "Feliz Natal, mãe", disse-lhe suavemente. "Estou tão feliz por estarmos aqui em Chicago, neste momento, neste novo capítulo juntos." "Eu também", respondi com total sinceridade. Cada palavra inesperada. Um ano depois do fatídico jantar de Martina, me vi em um lugar inesperado, diante de uma plateia de estudantes de medicina e bolsistas internacionais no Northwestern Memorial Hospital, dando uma palestra sobre comunicação intercultural em ambientes neurocirúrgicos. O cargo de orientador de bolsa de estudos que o Dr. Rivera havia proposto durante a festa de fim de ano evoluiu para uma função mais abrangente do que qualquer um de nós havia imaginado inicialmente, abrangendo não apenas supervisão clínica, mas também componentes educacionais formais. "A linguagem da medicina é universal em seus aspectos técnicos", expliquei aos rostos atentos à minha frente. "Mas a linguagem da cura transcende a mera terminologia. Ela exige a compreensão dos contextos culturais, da dinâmica familiar e das narrativas únicas que os pacientes trazem para suas experiências médicas." Ao orientar esses jovens cirurgiões brilhantes por meio de estudos de caso que ilustravam como a conscientização linguística e cultural poderia melhorar drasticamente os resultados dos pacientes, senti uma profunda sensação de realização profissional, diferente de tudo o que havia experimentado desde que me aposentei da prática cirúrgica ativa. Não se tratava apenas de ensinar habilidades técnicas, era transmitir a sabedoria acumulada ao longo de décadas de prática em circunstâncias que esses alunos mal conseguiam imaginar. "Dr. Mitchell", perguntou um neurocirurgião colombiano durante a sessão de perguntas e respostas, "como o senhor desenvolveu um espanhol médico tão preciso? Os coloquialismos e as variações regionais que o senhor usa ao falar com pacientes de diferentes países latino-americanos são notavelmente específicos." Sorri, pensando em como responder sem me aprofundar na história completa que me trouxera até ali. "Necessidade e imersão", respondi. Trabalhar em hospitais de campanha por toda a América Central e do Sul me ensinou que o espanhol dos livros didáticos não seria suficiente para explicar procedimentos complexos a pacientes assustados. Cada comunidade tem seu próprio vocabulário para descrever sintomas neurológicos. Aprender essas diferenças tornou-se tão importante quanto conhecer os instrumentos cirúrgicos adequados. O que não compartilhei foi como essas habilidades aparentemente periféricas se tornaram inesperadamente centrais para minha identidade profissional atual, ou como a tentativa cruel de uma jovem mulher de zombar de mim em espanhol catalisou a cadeia de eventos que levou a este pódio. Após a palestra, o Dr. Rivera se juntou a mim para um café na sala de professores do hospital, com uma expressão que refletia genuína satisfação. "Os fellows internacionais não param de falar das suas sessões", ele me informou. "Já recebemos neurocirurgiões renomados, mas nunca um que conseguisse alternar facilmente entre 4 idiomas, mantendo a precisão técnica e a inteligência emocional. Foi surpreendentemente gratificante", reconheci, diferente de fazer uma cirurgia eu mesmo, mas gratificante de maneiras que eu não esperava. "Eu queria perguntar", disse ele, mudando de assunto com uma curiosidade casual, "como você se conectou com a organização de Richard Thompson inicialmente?" Pareceu uma transição incomum da neurocirurgia. A pergunta me pegou um pouco desprevenida. Ao longo do último ano, eu havia desenvolvido uma explicação padrão para minha função de consultora, uma narrativa simplificada, focada em minha experiência médica internacional e habilidades linguísticas, sem mencionar o catalisador desconfortável que, de fato, havia iniciado a conexão. Mas algo naquele momento, talvez o aniversário daquele jantar crucial, talvez a conexão genuína que eu havia desenvolvido com a doutora Rivera como uma colega respeitada, me levou a uma franqueza maior. Tudo começou com a ex-noiva do meu filho me insultando em espanhol durante um jantar, sem perceber que eu havia entendido cada palavra, disse eu, surpreendendo-me com a franqueza da minha resposta. Quando respondi em 3 idiomas no final da noite, o chefe dela, Richard Thompson, estava presente e impressionado com a forma como lidei com a situação. O Dr. Rivera ergueu ligeiramente as sobrancelhas, mas sua expressão permaneceu profissionalmente neutra.
Isso é consideravelmente mais interessante do que a típica história de networking. A vida raramente segue narrativas previsíveis, observei com um pequeno sorriso. Os momentos que alteram significativamente nossas trajetórias muitas vezes chegam disfarçados de experiências completamente diferentes. Uma filosofia que encontro repetidamente confirmada tanto na medicina quanto na vida, concordou ele. Embora poucos momentos transformadores envolvam revelações multilingues em jantares. Seu humor discreto me fez rir, um momento genuíno e despreocupado de conexão que me fez sentir surpreendentemente confortável. O Dr. Rivera havia se mostrado um colega atencioso nos últimos meses, respeitado em todo o hospital tanto por sua expertise cirúrgica quanto por sua abordagem humanística à medicina. Aos 62 anos, ele tinha quase a minha idade, um contemporâneo que entendia o mundo médico conforme ele havia evoluído ao longo de nossas carreiras paralelas. A gala do Programa Internacional do Hospital é no mês que vem, ele mencionou enquanto terminávamos o café. Como nossa orientadora de bolsas, sua presença seria particularmente apreciada. Muitos dos nossos doadores apoiam especificamente os aspectos interculturais do nosso treinamento. Eu ficaria feliz em participar, respondi. Devo coordenar as expectativas com sua equipe administrativa? Na verdade, disse-ele com um momento de hesitação que pareceu incomum para seu comportamento tipicamente confiante, eu esperava que você considerasse comparecer como meu convidado, em vez de em caráter oficial. Jantar antes, talvez. A dupla natureza do convite, profissional e potencialmente pessoal, foi imediatamente registrada. Observei-o com atenção, pois aquele respeitado colega agora apresentava uma possibilidade que eu não havia previsto. Seria ótimo, decidi, surpreendendo-me com a naturalidade da aceitação. Eu adoraria ter a oportunidade de conversar fora do nosso contexto clínico habitual. Sua expressão satisfeita sugeria que o convite de fato carregava um significado pessoal que ia além da cortesia profissional. Nos separamos logo depois, cada um retornando às suas respectivas responsabilidades do dia. Naquela noite, Daniel se juntou a mim para o nosso jantar semanal, uma tradição que mantivemos apesar de morarmos separados em Chicago. Enquanto eu preparava um prato de massa favorito na minha cozinha, ele me atualizou sobre os desenvolvimentos recentes com as parcerias aeroespaciais europeias. A fabricação de componentes na Espanha está superando as expectativas de qualidade, relatou ele, servindo-se da salada que trouxe de um mercado especializado perto de seu apartamento. Cláudia Pérez supervisionou pessoalmente a implementação de nossas especificações, o que aparentemente é incomum para alguém em seu nível executivo. Ela me parece bastante prática para uma CEO, observei, lembrando-me das minhas interações com a mãe de Martina durante várias videoconferências ao longo do último ano. Detalhista de um jeito que me lembra de certos cirurgiões que conheci. Falando nisso, Daniel continuou suavemente, como foi sua palestra hoje? Casa cheia? Só tem lugar em pé? Surpreendentemente, o aspecto internacional parece ter um apelo particular para a geração atual de estudantes de medicina. Não é surpresa, observou ele. A medicina está cada vez mais globalizada, como a maioria das áreas. Enquanto nos acomodávamos à minha mesa de jantar, com vista para o panorama noturno do horizonte de Chicago, me peguei refletindo sobre as mudanças extraordinárias que o ano anterior havia trazido. Daniel estava prosperando profissionalmente, tendo emergido completamente da sombra do noivado rompido para se estabelecer como um líder respeitado em sua área. Minha própria aposentadoria havia se transformado em uma rica tapeçaria de trabalho significativo em múltiplas áreas, utilizando habilidades adquiridas ao longo da vida e recém-descobertas. Você já pensou em como as coisas poderiam ter sido diferentes? Perguntei, já que a data de aniversário tornava a reflexão inevitável. Se aquele jantar nunca tivesse acontecido, ou se tivesse transcorrido sem incidentes? Daniel refletiu sobre isso enquanto se servia de macarrão. Às vezes. Eu provavelmente ainda estaria em Boston, possivelmente casado com Martina, continuando no meu antigo emprego. Ele balançou a cabeça levemente. É estranho considerar essa linha do tempo alternativa, como algo tão doloroso naquele momento criou espaço para algo tão melhor. Helena mencionou que Martina aparentemente encontrou seu lugar em Madrid, compartilhei, liderando a divisão de marketing para os mercados do sul da Europa. Bom para ela, disse Daniel sem sarcasmo. Distância e tempo proporcionam uma perspectiva que a proximidade muitas vezes impede. De fato, concordei, pensando em como minha própria perspectiva havia evoluído daquela noite difícil para a nossa realidade atual.
embora algumas lições sejam mais difíceis de serem aprendidas do que outras. Nossa conversa mudou para assuntos mais leves, uma série de documentários que Daniel havia descoberto, uma nova exposição no Art Institute que visitei, planos para a próxima temporada de férias, agora que havíamos estabelecido nossas próprias tradições em Chicago. Enquanto saboreávamos o tiramisu da nossa padaria italiana favorita, Daniel me observou com repentina curiosidade. Você parece diferente esta noite, observou ele, mais, sei lá, reflexiva, mas também mais leve, de alguma forma. Hesitei um pouco antes de compartilhar o acontecimento inesperado do início do dia. O Dr. Rivera me convidou para a festa de gala do Programa Internacional do Hospital como seu convidado, não apenas em minha função profissional. As sobrancelhas de Daniel se ergueram levemente, e um sorriso se formou. Como um encontro? Essa distinção não foi explicitamente esclarecida, respondi com uma precisão acadêmica que o fez rir. Mãe, no seu nível de realização profissional, ninguém a convida para jantar antes, a menos que esteja interessado em mais do que suas opiniões sobre técnicas neurocirúrgicas. Senti uma pontada momentânea de incerteza que pareceu notavelmente juvenil para alguém da minha idade e experiência. Faz 7 anos que seu pai morreu. A ideia de conexões pessoais além da amizade não fazia parte do meu conjunto de considerações. Papai gostaria que você fosse feliz, disse Daniel gentilmente, para encontrar conexão e alegria onde quer que elas se apresentassem. Sim, concordei, sabendo disso com absoluta certeza, ele faria isso. Quando a noite terminou e Daniel se preparou para sair, ele parou na porta com uma expressão de genuína satisfação. Há 1 ano, tudo parecia estar desmoronando. Agora, olhe para nós. As transformações mais significativas da vida geralmente começam com momentos de aparente destruição, observei, como incêndios florestais que, embora devastadores, criam condições essenciais para um novo crescimento. Ele me abraçou para se despedir com o carinho natural que caracterizava nosso relacionamento desde a infância, uma constante em meio a todas as mudanças pelas quais passamos juntos. Mais tarde, em pé na janela da minha sala, observando as luzes de Chicago brilharem contra a escuridão, refleti sobre a jornada extraordinária desde aquela noite chuvosa em Boston até este momento. A tentativa de Martina de me humilhar em espanhol inadvertidamente abriu portas que nem ela nem eu poderíamos ter previsto, oportunidades profissionais, crescimento pessoal, novos começos em lugares inesperados. Houve uma lição profunda nessa sequência de eventos, não sobre vingança ou justiça, mas sobre como nossas respostas a momentos difíceis muitas vezes importam mais do que os momentos em si. Eu havia escolhido dignidade em vez de retaliação, limites claros em vez de conflitos intermináveis e abertura a novas possibilidades em vez de me refugiar em limitações familiares. Os resultados dessas escolhas me cercavam agora, uma nova identidade profissional gratificante, um trabalho significativo em diversas áreas, meu filho prosperando na carreira e talvez até o início de uma conexão pessoal inesperada. Tudo porque eu entendia espanhol, francês e italiano, idiomas aprendidos não por prestígio ou interesse acadêmico, mas como ferramentas práticas para ajudar outras pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Às vezes, as habilidades que desenvolvemos para um propósito revelam seu verdadeiro valor em contextos totalmente diferentes. E, às vezes, os momentos que parecem destinados a nos diminuir tornam-se, na verdade, os catalisadores do nosso crescimento mais significativo.